Olá pessoal, tudo bem? Olha que legal! Entramos no capítulo 12. Devagarzinho, capítulo a capítulo, vamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Hoje, como sugestão de leitura do Evangelho, itens 1 a 4. Retribuir o mal com o bem. Item 1. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova para os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? São Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 20. Item 2. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se vós emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. São Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Item 3. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existe entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade da maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsa dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma
entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, à razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, vista que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que possa os prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Item 4. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que pela mesma destinação da terra deve esperar topar aí homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se, em vez de se queixar, agradece a Deus ou experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Essa ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que, quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que no mundo moral se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. Queridos irmãos em Cristo, fiquemos agora com os comentários do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre esteja conosco em mais esse momento de aprendizado, dessas lições de amor, de crescimento, de evolução. Vamos continuar o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje iniciando o capítulo 12, Amai os vossos inimigos,
com os itens 1, 2, 3 e 4. Retribuir o mal com o bem. Sabemos que estamos nesse processo evolutivo, que é um processo contínuo, onde necessitamos viver estes ensinos, mas viver em todo o sentido. Permitir que as lições e exemplos de Jesus sejam constantes em nossas vidas. Estamos iniciando um novo capítulo. E ontem concluímos o capítulo 11. E o que estes capítulos anteriores contribuíram para o nosso crescimento? Meus irmãos e minhas irmãs, essa pergunta é individual. Cada um de nós deve fazer para buscar respostas internas. Estou intimamente comprometida com a minha reforma íntima? Estou intimamente comprometido com a minha reforma íntima? Já me movi em direção a Jesus? Ou seja, estou buscando viver as bem-aventuranças do Cristo? Como ele mesmo disse, bem-aventurados os pobres de espírito, os que têm o coração puro, os que são brandos e pacíficos, os que são misericordiosos. Estamos fazendo estes movimentos em nós? Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos dar continuidade a esta edificante e gratificante tarefa. Vamos aos comentários da lição de retribuir o mal com o bem. Kardec nos traz as passagens de São Mateus e de São Lucas para iniciarmos as reflexões sobre como agir com as ações que nos chegam, como devemos proceder com cada situação que nos acontece. Como será o nosso reflexo diante dos nossos semelhantes? Pois nem sempre temos condutas corretas com quem dizemos que amamos. Imaginemos com aqueles que não nos agradam, com aqueles que não gostamos. Já pararam para pensar nisso? Então, nos textos que iniciam esse estudo, Jesus conclama o amor aos inimigos. Algo muito difícil para nós, espíritos em desenvolvimento. Muitas vezes, são adversários do passado que estão conosco para que transformemos a antipatia em simpatia, a aversão em amizade, o desamor em amor, através da boa vontade em uma convivência ou relacionamento mais agradável, na busca das qualidades boas, nossas e dos outros, na tolerância aos defeitos e imperfeições alheias. A misericórdia divina criou recurso da lei das reencarnações para que todos nós, filhos amados e abençoados, alcancemos a perfeição e a felicidade, porque trazemos como meta maior dentro de nós. Vamos aproveitar ao máximo essa existência para compreender os ensinos de Jesus, aceitá-los e tê-los como alvo nos relacionamentos e convivências atuais, fazendo crescer nossa família espiritual para um dia
amarmos a todos, indistintamente, incondicionalmente. E olhando para toda a perfeição divina, que Kardec inicia seus comentários. E nesse capítulo, ele escreve: se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Pessoal, essa frase, ela tinha que estar na nossa agenda, escrita num mural, num quadro, qualquer coisa, para que a gente tenha isso gravado em nossas mentes, em nossos pensamentos e em nossos corações. Eu vou repeti-la. Se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. É muito forte isso. E Kardec comenta também ser mais difícil entender essa máxima para quem somente aceita uma vida. Ou seja, para as pessoas que pensam assim, limitado, eles veem seu inimigo como um mau caráter que perturba o viver, merecendo tudo de ruim que possa acontecer. Então, para que perdoar o inimigo? Eu quero mais é que ele morra, e assim por diante. Considerando a morte o fim de tudo, inclusive a morte do inimigo. Não é assim a compreensão, sem a noção dessa doutrina consoladora? Quando temos a visão somente desta existência? Mas nós já temos uma outra percepção. Já compreendemos ser a Terra um mundo para espíritos imperfeitos e rebeldes. E devemos buscar entender as ações dos outros, tanto quanto desejamos que os outros entendam as nossas ações. Devemos procurar dominar nossos maus sentimentos, entendendo que todos estamos em um processo evolutivo, cada qual cumprindo a sua maneira, de acordo com as necessidades e também do livre-arbítrio. Aproveitemos a existência atual e os momentos presentes para exercitar o perdão, a compreensão, a benevolência, inclusive para com as pessoas que sentem aversão por nós. Nós não devemos aceitar esses sentimentos dentro de nós. Vamos procurar transformar os nossos sentimentos. Isso é retribuir o mal com o bem. Analisando tudo, sempre sob o ponto de vista da eternidade do espírito imortal, aceitando as dificuldades como obstáculos a serem enfrentados e vencidos. Não nos queixemos de quem nos faz o mal, visto que ele está nesse momento servindo sem saber e querer, de instrumento para o nosso aprendizado e progresso. Ao mesmo tempo em que está se prejudicando, mas prejudicando a si próprio, e irá receber, através da lei de causa e efeito, as consequências disso. Adquirindo o hábito de tudo analisar sob o ponto de vista da eternidade do espírito, devemos nos colocar acima da
humanidade material, e sim no plano moral, tendo uma visão muito maior e mais profunda da finalidade do viver na Terra, sabendo com mais facilidade se dispor ao bem, ao amor, não mais considerando ninguém como inimigo. Somos todos irmãos, em momentos, em análises, em construções, em diversos aspectos, mas todos irmãos e em evolução. Que a paz do Cristo esteja conosco em mais um abençoado dia, em mais um iluminado dia. Que assim seja.